Lucas capítulo 21. Jesus fala da destruição do templo. 5. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: 6. Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído. E não ficará uma pedra em cima da outra. Perseguições e sofrimentos. 7. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? 8. Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias ou já chegou o tempo. Porém não sigam essa gente. 9. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções. Pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. 10. E continuou: Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará outro. 11. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis, e grandes sinais serão vistos no céu. 12. Mas, antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. 13. Isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. 14. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados, antes da hora, com o que dirão para se defender. 15. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir, nem negar. 16. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. 17. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. 18. Mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. 19. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus fala da destruição de Jerusalém. 20. Jesus disse ainda: Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. 21. Então, os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. 22. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. 23. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. 24. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso. A vinda do Filho do Homem. 25. E Jesus continuou: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E, na terra, todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. 26. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. 27. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. A lição da figueira. 29. Em seguida Jesus fez esta comparação: Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. 30. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. 31. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. 32. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. 33. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A necessidade de vigiar. 34. E Jesus terminou, dizendo: Fiquem alertas. Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados, que aquele dia pegue vocês de surpresa. 35. Como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro.
36 Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. 37 Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. 38 E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Esdras capítulo 7. Esdras chega a Jerusalém. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias, e bisneto de Ilquias. 2 E os seus outros antepassados eram Salom, Zadok, Aitube. 3 Amariá, Azarias, Meraiote. 4 Zeraías, Uzi, Buqui. 5 Abisua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. 6 Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim Esdras foi da Babilônia para Jerusalém 7 com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. 8, 9 Eles saíram da Babilônia no dia 1º do 1º mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. 10 Esdras havia dedicado a sua vida a estudar, e a praticar a lei do Senhor, e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. A carta de Artaxerxes. 11 Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. 12 Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. 13 Ordeno que, de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. 14 Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. 15 Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. 16 Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. 17 Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. 18 Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. 19 Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. 20 Qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. 21 Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir. 22 Até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. 23 Deverão ser cumpridas com todo o cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado comigo nem com os meus descendentes, que forem reis depois de mim. 24 Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. 25 Você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. 26 Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente. Será morto, ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras louva a Deus. 27 Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor, em Jerusalém.
28 Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou, e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para nossa terra. Esdras capítulo 8. Os que voltaram da Babilônia. Esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. 14 Gerson, da família de Finéias. Daniel, da família de Itamar. Atus, filho de Sicanias, da família de Davi. Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias, havia registro das suas famílias. Elioenai, filho de Ziraías, da família de Paate-Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Abdim, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalhas, da família de Elão, com 70 homens. Zibadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Acatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Esdras manda buscar levitas. 15 Esdras, reúne toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ava, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nem levita. 16 Aí mandei chamar 9 líderes. Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Eunatã. 17 Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casifia, e dissessem a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. 18 Porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. 19 Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. 20 Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas. E fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo jejua e ora. 21 Então, ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo o que era nosso. 22 Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. 23 Assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. A entrega das ofertas. 24 Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. 25 Então pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários, e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo. E entreguei tudo a esses sacerdotes. 26, 27 O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze, preciosos como ouro. 28 Então eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E também estão separados para o Senhor todos estes objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. 29 Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo.
Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. 30 Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. A volta para Jerusalém. 31 No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. 32 Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. 33 E então, no quarto dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos. E os entregamos ao sacerdote Merimote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. 34 A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. 35 Depois todos os que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados como sacrifícios ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos e, para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifícios a Deus, o Senhor. 36 Entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste, e estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus.